Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Eu sou o Fábio, estou de volta para nós continuarmos fazendo uma das coisas mais importantes com o nosso tempo, que é se debruçar sobre o texto da Palavra de Deus e meditar, se alimentar de todo o texto e contexto das Escrituras Sagradas. Hoje, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, parte 1, episódio de número 786, 10ª temporada, livro de Atos, capítulo por capítulo, eu e você, juntinhos, aprendendo mais da Palavra de Deus. Você encontra esse trabalho aí no YouTube Music, na Amazon Music, no Spotify, na Amazon, em tantos outros distribuidores, Apple Podcasts, em muitos lugares, em praticamente todos os distribuidores de podcasts. Este é o 10º livro da Bíblia, que Deus tem nos dado graça para a gente meditar capítulo por capítulo. E continuamos aqui, firmes e constantes, há um pouco mais de 4 anos, trazendo para você o que há de melhor em conteúdo bíblico, em comentário bíblico em áudio. A gente se debruça sobre muitos comentaristas bíblicos e trazemos também uma bagagem aí de cerca de 30 anos de ensino e aprendizado da Palavra de Deus. Sempre aprendendo, nunca terminamos, nunca chegamos ao fim do aprendizado. Hoje a gente vai falar do desamparo e cura, vamos falar nesses 4 episódios do capítulo 3 um pouquinho sobre Pedro e João, ali a porta do templo Formosa, proporcionando cura a um filho de Deus ali que estava sofrendo as agruras da vida, e a gente vai aprender muita coisa com isso. Veja que nesse incidente interessante aqui, do versículo 1 ao 10 do capítulo 3, a gente vê uma ilustração das necessidades espirituais urgentes de toda a nossa raça humana e não só daquele homem, e também da suficiência do Evangelho para atender às nossas necessidades. Nós temos um grande e triste contraste diante de nós no texto, pois diariamente traziam ao portão Formosa do templo um mendigo, coxo, que pedia esmola a todos os que entravam, versículos 2 e 3. Veja que contraste impressionante, porque quando a gente olha para o portão grande, forte e belo, forjado pelos mais habilidosos artesãos, destinado a adicionar beleza e atratividade ao magnífico templo, um objeto de admiração profunda e universal, deitado aos seus pés um mendigo pobre, mal vestido, deformado e indefeso, disposto a encontrar uma existência miserável, pedindo a piedade de todos os que por ali passavam. Veja, tais contrastes o pecado introduziu neste mundo. Se olharmos para toda essa estrutura da natureza como um templo no qual Deus manifesta a sua presença, e para a nossa terra com toda a sua beleza e grandeza, como um de seus belos portões, então veremos, em forte e triste contraste com ela, a natureza humana ferida, indefesa, deformada. O homem derrubado ao chão, incapaz de se sustentar, o lamentável objeto de compaixão. Nós contemplamos a bela obra de Deus com toda a sua beleza requintada e vemos o homem pecador, errante, sofredor, caído ao seu lado. É uma ilustração muito contundente. Disto se pode encontrar do que em um homem coxo de nascença, versículo 2. Alguém nascido com a herança da humanidade, a saber, e da atividade voluntária e feliz de andar, correr,
movimentar-se, para onde quer que fosse, com livre poder de movimento em todos os atos de dever, prazer, afeição. Este homem condenado a total impotência, sua deformidade ou doença tornando-se mais rígida, incurável, com o passar dos meses, dos anos. Que imagem esta? De nosso espírito humano, criado para desfrutar da herança de uma inteligência santa, a saber, a da atividade livre e feliz em todos os caminhos da retidão, piedade, utilidade, de mover-se alegremente por todos os caminhos que Deus convida seus filhos a trilhar, no entanto, desde o início, sendo completamente incapaz de andar no caminho de seus mandamentos, de correr nos caminhos da sabedoria e da paz, incapaz de fazer aquilo para o qual foi chamado a existir e se tornando mais rígida e irremediavelmente fixada em sua incapacidade espiritual ano após ano. Pedro, com João, disse: olha para nós, versículo 4. O Evangelho de Cristo tem o direito de fazer este mesmo apelo a todos os homens. As obras beneficentes e poderosas de Jesus Cristo, as profundas verdades que ele proferiu, a vida bela e exaltada que ele viveu, a morte estranha e ao mesmo tempo maravilhosa que ele teve, a mensagem de amor que ele deixou para trás, a adaptação comprovada por muitos séculos de história humana de seus sistemas, necessidades mais profundas da natureza humana. Meus queridos, tudo isso conspira para dar ao Evangelho de Deus o direito de exigir atenção, de dizer: olha para mim. Veja, se não há em mim a ajuda e a cura de que você precisa. Não tenho prata nem ouro, versículo 6. O Evangelho não se propõe a fazer pelo homem tudo o que seria desejável que de alguma forma fosse feito como alguns interpretam. Não propõe efetuar a renovação por meio de mudanças sociais revolucionárias ou para trazer melhoria imediata nas condições externas da vida de um homem, não. Ou garantir saúde física, imunidade contra problemas temporais e perdas domésticas. Tende a melhorar a condição da humanidade em todos os sentidos, em última análise o faz. Mas a sua primeira promessa e aquela pelo qual deve ser testada e julgada não é dessa ordem. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Diz a alma aflita e ferida: queres ser curado? A alma sobrecarregada pelo senso de pecado oferece amor perdoador, paz espiritual. Ao coração oprimido pela preocupação e pelo medo, oferece um refúgio divino para se esconder. A alma que luta contra a tentação, um amigo todo-poderoso ao viajante cansado, um lar de descanso e alegria. Versículo 7 ao 10, nós vemos cura para aquele que estava desamparado, uma gratidão que se manifesta em louvor, uma atenção interessada por parte dos de fora. Eles ficaram cheios de admiração e espanto. Estavam em um estado extremamente favorável à recepção da verdade. Quando fazemos um apelo a Cristo, não devemos ficar satisfeitos até que tenhamos encontrado a recuperação espiritual, até que nossas almas estejam cheias do espírito de gratidão, até que nossa restauração tenha repercutido tanto em nossos semelhantes quanto em nós mesmos. Pedro e João subiam juntos ao templo para a oração vespertina. Aqui nós vemos a comunhão de diferentes formas, nenhuma mais diversa em caráter e temperamento do que o impulsivo Pedro e o contemplativo João. A oração é um dos laços dessa irmandade. O sofredor era
coxo de nascença, privado daquele poder de atividade independente em que consiste grande parte do prazer da vida. Ele é o tipo de uma classe profundamente sofredora. Ter saúde, meus queridos, é uma bênção tão grande, porque traz consigo domínio sobre o próprio corpo e, portanto, liberdade e independência. Ele era irremediavelmente dependente, suportado por outros. Tais sofrimentos nos lembram da presença do mal, que não pode ser explicado nem eliminado. Mas há compensações. O coxo tinha amigos. Raramente tal miséria deixa de despertar piedade e angariar ajuda. Nunca conhecemos a bondade do homem para com o homem até que a doença e a tristeza o revelam. A revelem. Levaram-no a um dos esplêndidos portões do templo, para que ficasse no caminho das esmolas daqueles que entravam. O dever religioso da esmola era pregado pelos rabinos incessantemente com a maior veemência, até mesmo em excesso, como podemos ver em alguns autores e comentaristas do texto bíblico. Um ditado famoso era que Deus permitia que os pobres existissem, para que os ricos pudessem ganhar o céu. Meus queridos, as nossas visões teológicas e práticas sobre o assunto mudaram, mas pelo menos nós temos um bom exemplo aqui. Nós devemos nos esforçar para colocar o sofredor ao alcance da ajuda. O grande problema da verdadeira caridade é colocar em prática o suprimento e a necessidade. Se a intenção for amorosa e boa, muitas vezes ela resulta algo melhor do que se espera, como neste caso. Assim, um propósito divino, vivo, molda nossas ações para fins mais nobres do que os que planejamos. Os apóstolos, eles fixam seus olhos intensamente no sofredor e assim a sua atenção é despertada, seus pensamentos são reunidos, eles são levados a uma concentração de pensamento e sentimento. Não é a mente errante que Deus revela seu pensamento, o seu poder. Os olhos devem ser erguidos para o lugar de onde vem o socorro. Aquele que está consciente de levar a mensagem de Deus às almas dos homens, ele pode clamar: olhai para mim, ouve-me. A fé não é passiva. Ela é como uma energia expressa pelo olhar, pela escuta, pelo vir, pelo fazer. Somente assim a corrente elétrica pode ser completada. O curador e o curado são postos em contato vital. As instruções devem ser obedecidas como a primeira condição da cura física e da salvação espiritual. O melhor presente que temos para nossos semelhantes é o presente do coração. Esse é duradouro. Outros perecem no uso. Se não temos dinheiro para dar em esmola, podemos enriquecer nossos semelhantes com o nosso coração. Inteligência e simpatia são o que todos os homens desejam. E ninguém fica sem gratidão. Os melhores dons espirituais, eles reconhecem o valor de quem os recebe. Tratemos os homens como nossos iguais, meus queridos. Seres dotados de vontade. Há possibilidades diante deles, contemos com elas e acreditemos nelas, inspirando-os assim, em sua fraqueza, com essa crença saudável. Nós não podemos comandar nossos semelhantes, exceto em nome de alguma autoridade a qual tanto ele quanto nós estamos sujeitos. O nome aqui significava uma vasta realidade: Jesus Cristo de Nazaré. É o símbolo de todo o poder no céu e na terra, supremo, incomparável, puramente amoroso e beneficente. Como ministros de Cristo, nós somos servos do Todo-Poderoso, canais de caridade, agentes de um reino que deve prevalecer. Esse poder será sentido tanto por palavras quanto por atos. O tom da voz de Pedro emocionou.
O seu comando despertou o poder adormecido da vontade, e finalmente a sua mão, unida do sofredor, completou a união da agência divina para salvar com a vontade do sofredor de ser salvo. Os pés e articulações fracos tornaram-se firmes. O que estava prostrado saltou e se pôs de pé, e a partir daí começou a andar. Finalmente foi com aqueles do templo lá, foi com os homens ao templo, exultantemente, exultando, louvando, rendendo louvores a Deus. O coração agradecido é o melhor sacrifício que podemos oferecer a Deus. Sem ele, a melhor coroa de bênção que ele pretende conferir não é alcançada. Meus queridos, se os homens veem nosso estado transformado, mas não nosso coração, Deus é defraudado de sua glória e do que lhe é devido em nós. A alegria do coração confortado é a melhor prova do amor do Consolador. Ele se refere à nossa liberdade e à nossa alegria. Ele se refere à nossa liberdade, à nossa alegria. E se decepcionarmos seu pensamento, de modo que ele não floresça e não dê fruto, como? As consequências da cura, elas foram observadas pela população. Elas identificaram o homem, compararam sua condição presente e passada. E a comparação, ela é a base do nosso conhecimento da verdade. Houve um raciocínio. Eles argumentavam que a mudança só poderia vir de uma causa e essa causa era divina. A qualidade das mudanças aponta para a qualidade da causa. Ampliando esse raciocínio, o melhor argumento e o mais popular a favor do cristianismo é este. As mudanças por ele produzidas na condição humana provam que ele é de origem divina. As maravilhas e os êxtases populares. Tais são as palavras do historiador. Maravilha é o reflexo do inusitado e do inesperado na mente. Isso se transforma em êxtase, arrebatamento, quando através do natural o sobrenatural surge. Se todo o curso da vida fosse comum e familiar, Deus seria esquecido. Se as maravilhas se repetissem incessantemente, elas deixariam de ser maravilhas e o seu poder de impressionar se perderia. Agora Deus mostra sua mão de vez em quando, para que o costumeiro seja quebrado, ele esconde-o para que possamos refletir sobre o que vimos. Medo e alegria misturados sempre acompanham as revelações divinas. Medo no pensamento de nossa total dependência, alegria no pensamento de que nós, nessa mesma dependência, reside nossa esperança e nossa libertação. O que pode o ouro ou a prata fazer diante de uma alma que clama por sentido e salvação? Será que existe cura mais profunda do que aquela que transforma o interior e levanta o caído para andar com Deus? Vamos orar para a gente encerrar mais um episódio? Como é bom meditar na palavra de Deus, meus queridos. Crie esse hábito e você vai ver transformações profundas acontecer no seu interior e refletir no seu exterior. Senhor Jesus, que pelo teu nome poderoso restauraste os pés do coxo e o fizeste andar em louvor. Vem também restaurar o nosso coração, Pai. Levanta-nos do desamparo da alma. Cura-nos da paralisia do pecado e faz-nos andar contigo em novidade de vida. Que a nossa gratidão se manifeste em louvor e o nosso testemunho desperte admiração e fé nos que ainda não te conhecem. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. A gente volta
no próximo episódio para continuar meditando na palavra de Deus, tá bom? Um abraço, Deus abençoe, até breve, tchau, tchau.